Olá, meu nome é Pamela, eu sou taróloga, bem-vindos ao canal. Essa é a minha leitura semanal para o signo de Sagitário, lembrando que é uma leitura geral, então não vai ressoar com todos desse signo. Para ter uma visão melhor da situação que pode vir na sua semana, é interessante analisar outros pontos do mapa astral, não só o signo solar, mas a Lua, Ascendente, Vênus e assim por diante. Bom, é isso, uma leitura geral, pegue o que ressoar com você. Se você está assistindo para saber da vida de uma pessoa de signo de Sagitário, pode ser que alguma mensagem ressoe com você, então pegue e leve aqui do vídeo que ressoar com você, ok? É uma leitura geral, é muito mais voltada assim para conselho do que algum assunto específico. Bom, eu tô gravando no sábado à tarde, então pode ter algum barulho, como agora, barulho de carro, moto, algum bicho, enfim, só para deixar um alerta aí, beleza? O baralho que eu uso é o tradicional do Waite e o método é o da Cruz Celta, uma leitura assim bem mais intuitiva do que apenas seguindo um método do tarô. Eu já embaralhei um pouquinho, vou embaralhar só mais um pouquinho. Vamos ver Sagitário para a próxima semana. Carta embaixo do baralho, a carta da força. Ela pode falar sobre resistir aos próprios instintos, ao que não faz tão bem para você e encontrar isso se for de alguma forma ruim assim e buscar sempre se melhorar, fazer o melhor para você, mesmo que isso não seja o primeiro desejo imediato que você tenha. Ou pode ser a força também de lutar contra alguma situação, você descobrindo a sua força interna, o quanto você é capaz de modificar a sua vida, algo nesse sentido. É uma carta que representa o signo de Leão também, então pode ser que Leão também é forte no seu mapa astral ou você está se relacionando com alguém nesse signo. Bom, eu vejo aqui no começo, já assim, dando uma olhada geral, alguma batalha que Sagitário está passando. Pode ser uma batalha interna ou uma batalha externa, mas de alguma forma tá levando para felicidade. Bom, no momento presente aqui eu vejo a estrela fala de sonho, de crença, de fé, de cura, fala de pessoas famosas também. Então é uma carta bastante interessante para começar a leitura. Fala talvez de você buscando alguma cura, você buscando realizar seus sonhos. Pode falar de sinais também, você sentindo que você tem que seguir os sinais que se apresentam para você. É uma carta bastante bonita, bastante interessante. Ela vem na sequência do tarô depois de cartas pesadas, assim, difíceis, simbolizando uma cura, uma esperança. Então pode ser que isso esteja acontecendo de alguma forma na sua vida, um renascer depois de algum momento conflituoso. Junto com ela tá o 2 de discos. 2 de discos, uma carta de flexibilidade, de adaptação. Eu vejo pelas outras cartas aqui que talvez haja essa necessidade, talvez de adaptar suas crenças no mundo, talvez se adaptar ao mundo, se adaptar às situações, se adaptar às pessoas, mas eu vejo você saindo muito bem, porque a carta mais forte aqui é o Arcano Mar da Estrela, então o que quer que tenha que acontecer que possa pedir alguma adaptação de você aí, você se sai bem, você resolve bem qualquer conflito nesse sentido. As cartas da âncora eu tenho o 5 de paus, é uma carta de luta, de batalha, às vezes é uma carta de concorrência. Pode significar que você está indo muito à luta de uma coisa que talvez não é, mas para gastar energia ali, ou que está faltando alguma força em você para lutar pelo que você deseja. Depende muito das cartas aqui. Mas do lado dela tem o 9 de copas. 9 de copas, uma carta de felicidade. Talvez você não esteja lutando pela sua felicidade, pela sua independência, pode ser uma interpretação. Talvez você está se rendendo demais a alguma questão aí, por exemplo, 9 de copas
Na âncora pode ser uma pessoa que está se rendendo mais a algum vício, algum hábito que não é tão positivo. E talvez haja uma necessidade de lutar contra isso. A carta da força também simbolizaria algo nesse sentido. Às vezes lutar contra um desejo de exagerar em algo assim. Pode ser algo relacionado a brigas, a conflitos com pessoas ou conflitos internos. Então eu não sei exatamente o que é, né? Eu tenho poucas posições com Sagitário no meu mapa astral. Aí você pega o que ressoar com você, ok? As cartas do método aqui, não, da essência. Posição da essência, 6 de espadas e a sacerdotisa. 6 de espadas é uma carta de cura, assim como a carta da estrela. É uma carta que simboliza, às vezes, abandonar alguma coisa que não deu certo. Pode ser que realmente você decida não lutar mais por algo aqui. Ou você decida lutar por algo, mas que está adiante, está em outro local, talvez não onde você está agora. Então é uma carta realmente assim que fala sobre abandono de alguma situação, mas é um abandono voluntário, que você percebeu que aquilo não é mais para você, não está mais fazendo sentido. Pode ter a ver com essas questões aqui que eu falei, sobre vício, sobre conflitos, mas tem uma necessidade aí de deixar uma situação mais turbulenta para ir para uma situação mais calma, que é também o que representa a carta dos 6 de espadas. Aí eu tenho a sacerdotisa. Sacerdotisa é uma carta de intuição. Ela pode estar ligada à estrela aqui na questão dos sinais. Então, pode ser que essa semana você tenha muitos sonhos que te revelem alguma coisa, você sinta a sua intuição muito aflorada. Ela também fala sobre um pouco de retiro, um pouco de silêncio. Para mim, combina nesse sentido com o 6 de espadas, na parte de talvez não brigar mais pelo que não faz sentido, não exagerar no que não faz sentido, ser mais flexível, procurar alguma cura, e essa cura pode estar de alguma forma num silêncio interno. As cartas do método, o que fazer, eu tenho duas cartas que para mim elas são contraditórias, o mago e o arcano do pendurado. O mago é o que age, né? Ele é o alquimista, ele é o que faz acontecer a vida, ele é o que manifesta. O pendurado, pelo contrário, é aquele que aceita, o que aceita a situação que está para ele ali adiante. Ele entende que talvez não tenha muito o que fazer no momento. Eu vejo aí a possibilidade de um conflito interno, assim, até que ponto eu posso manifestar uma vida nova, uma vida mais interessante, e até que ponto eu vou ter que me render a algumas situações, no que realmente eu tenho que me render, aonde eu posso modificar. Eu vejo um chamado aí, para mim conversa com esse 2 de ouros que fala de flexibilidade. Eu vejo a necessidade de talvez analisar nessa semana o que é melhor para você e correr atrás disso, e talvez o que não está fazendo tão bem, o que está te segurando em algum lugar, e também sair dessa situação. Mas eu acredito assim que faz parte do caminho do ser humano, pelo menos eu vejo para mim, a aceitação de algumas coisas. Se for, por exemplo, eu pegar aqui numa situação muito geral, tá? É que esse 9 de copas é um vício em açúcar, e você é um diabético e não pode comer açúcar, né? Então, de alguma forma, você tem que se render ao fato de que o açúcar talvez não é tão interessante para sua saúde, mas aí você começa a manifestar uma nova vida mais saudável. Você entende que talvez por trás de uma limitação há uma oportunidade de viver de forma diferente, e começa a manifestar aí essa nova vida. Então eu vejo aqui algum conflito entre o que eu posso modificar e o que eu devo aceitar. Aqui no método, não, caminho do crescimento, desculpa, gente. Eu tenho 8 de espadas, é uma carta de medo, de crença limitante. O que dizem sempre os professores de tarô é que essa pessoa ela não está realmente presa, ela pode sair a qualquer momento, mas ela acredita que ela está numa prisão da qual ela não pode se libertar. Então, para mim é interessante analisar aí nessa semana quais são as suas prisões. Que prisões você tem escolhido? Que prisões parecem completamente certas e absolutas, e se você olhar de um outro ponto de vista, o que o pendurado também fala, olhar de um outro ponto de vista, você pode perceber que não é exatamente assim, que talvez alguma coisa que está na sua mente,
alguma coisa que, dependendo da forma como você olha, você pode se libertar. Aí eu tenho 3 de copas, uma carta de celebração, reunião com amigos na medida do possível, né? As pessoas festejando com você, festejando a sua vitória. Então eu vejo aí, né, nessa semana a possibilidade dos sagitarianos, qual seja a posição do signo Sagitário no seu mapa, de perceberem uma situação que parecia completamente sem saída, olharem essa situação por outro ângulo e perceberem que dentro da situação, por mais difícil que ela possa parecer ou não, há alguma forma de escapar. E essa forma de escapar leva a alguma celebração, alguma conquista, alguma vitória. Então, é interessante aí. Eu não sei em que área da sua vida seria, mas talvez nessa semana fazer algum balanço aí, perceber quais são as suas prisões e principalmente, principalmente as prisões autoimpostas. Bom, eu tenho aqui no caminho, nas primeiras posições de futuro, seria um futuro mais imediato, a Imperatriz, a Imperatriz é uma carta de abundância, de autoestima. Desculpa, gente, pelo barulho, mas é que a leitura tá tão legal. Eu realmente não queria parar. Só um minutinho. Tá incomodando. A Imperatriz é uma carta de abundância, uma carta de autoestima. Então eu vejo aqui você realmente escolhendo talvez uma nova vida, escolhendo uma libertação, isso te trazendo uma sensação de mais poder sobre a própria vida, mas é um poder calmo, assim, é um poder que não quer impor nada, é um poder que aceita as circunstâncias e fica bem ali onde está. Então, uma carta muito positiva. Para mim, ela favorece situações de trabalho, assim. Então, se você tá aí com alguma coisa que você deseja fazer nova no trabalho, alguma outra coisa que você deseja fazer ou abrir um negócio, tá? Essa carta é muito positiva. Ela fala que é muito possível que você alcance prosperidade e pode ser bastante rápido, assim, mas eu vejo você numa posição de futuro aqui com poder sobre a própria vida e tendo tanta abundância que pode distribuir para os demais, pode significar um novo amor, um amor bastante abundante. Para mulheres pode significar gravidez. Então, seja aí, né, da prisão, da situação que você está procurando se libertar essa semana, eu vejo que essa libertação leva para uma situação de bastante prosperidade, de bastante autoestima, bastante amor próprio, bastante generosidade também. Então, as cartas até agora estão simbolizando assim algo muito interessante se você olhar algumas prisões que você está vivendo aí de outra perspectiva e começar a fazer as mudanças necessárias. Aí tem Hierofante. O Hierofante é uma carta que pode representar casamento, junto com a Imperatriz pode ser um casamento bastante abundante aí, pode ser um casamento que leva a ter filhos. É uma carta que pode representar a espiritualidade, então você num contato maior com a sua espiritualidade. A carta da estrela também é uma carta de contato com a espiritualidade, você em contato mais com a sua verdade e colocando essa verdade no mundo. O Hierofante também fala sobre isso, espalhar a verdade. Uma pessoa que talvez viveu situações que podem ter sido complicadas de alguma forma, a partir do momento que ela sai daquela situação, ela entra numa posição de abundância com a Imperatriz, ela também entra numa posição de autoridade. Eu vivi muita coisa e eu tenho muita coisa para dizer para as pessoas que estiverem interessadas em ouvir a minha história, a minha superação, enfim. Aí eu tenho 4 de paus, uma carta de celebração, também pode significar uma carta de casamento, uma carta de boas uniões, de boas relações. Diferente dessa carta aqui do 5 de paus, em que eles estão brigando, aqui são pessoas que se unem a favor de um propósito. Então, é possível que, se você está tendo conflitos aí, a partir de uma mudança de perspectiva, que pode ser até uma mudança de lugar mesmo, mudança de ambiente, enfim, pode levar você a conhecer pessoas que estão mais dispostas a trabalhar contigo, a serem mais amigos, relacionamentos mais favoráveis. Mas é a partir do momento que você faz essa escolha de decidir o que é bom para você, o que você tem que aceitar ou não,
Aí você entra nessa maior verdade sua aqui, e essa maior verdade atrai pessoas, lugares, trabalhos, relacionamentos que são mais compatíveis com você, que querem ajudar no seu crescimento, que celebram suas vitórias. Eu tenho o Cavaleiro de Espadas, uma carta de ação, de movimento, então eu vejo os sagitarianos aí entrando numa energia de movimentar a vida, de não se sentirem mais presos a uma situação, perceberem que podem ter o controle do destino e ter um impulso para ir atrás do que realmente faz bem. E 2 de copas é uma carta de amor, de união, pode ser carta de alma gêmea, carta de boas parcerias no trabalho, boas parcerias, assim, empresariais, se você está querendo abrir um negócio. Então, o que eu estou vendo aqui, no geral, eu diria que as situações que você se sente preso, podem ser hábitos, enfim, que você se sente meio preso. A partir do momento que você muda a perspectiva, vê que pode haver alguma saída dessa prisão, que muito dessa prisão é autoimposta, você pega essa força aqui de reação. A partir do momento que você pega a força de reação, você pega a força sobre o seu próprio destino, aí é brilho. Se sonha casamento, eu vejo casamento. Sonha amor, eu vejo amor. Sonha filho, eu vejo filho. Sonho são boas parcerias de sociedade, eu vejo isso acontecendo. Então, o que eu diria é que se você ressoou com essa consulta, com essa leitura, e você sente que tem alguma coisa na sua vida que está te prendendo, mas que talvez você possa se libertar, dando uma olhadinha diferente nas situações, faça um movimento, se liberte, porque vai valer muito a pena. Só cartas positivas no resultado futuro, só cartas de abundância, bons encontros. Então é isso. Se tem algo que você precisa se libertar, principalmente prisões internas, eu diria faça, porque é só sucesso. É isso. Eu espero ter ajudado alguém. Se você gostou, por favor, curta e compartilhe, se inscreva no canal para me ajudar, e até a próxima.